Eu sou a Emily, e 6 pessoas votaram pela minha morte. Eu tinha 30 anos quando tudo aconteceu, mas todo mundo dizia que meu jeito era de alguém muito mais jovem. Eu não era uma pessoa complicada, não precisava de muito para me sentir feliz, só de conversa e de companhia. Eu morava com os meus pais em uma cidade pequena e me sentia confortável vivendo assim. Sempre gostei de estar perto das pessoas e confiava nelas com facilidade, talvez até demais, mas nunca achei que isso fosse um defeito. Para mim, confiar era só uma forma de acreditar que o mundo podia ser melhor do que ele realmente é. Conheci a Lisa no centro comunitário, onde eu ia 2 vezes por semana para sessões de terapia ocupacional. Lá era um lugar para pessoas como eu, que precisavam de um pouco mais de ajuda para fazer as coisas funcionarem na vida. A Lisa tinha um jeito de fazer você se sentir especial, sabe? Ela lembrava do meu nome desde o primeiro dia e de coisas pequenas que eu contava, tipo que eu gostava de música country ou que minha cor favorita era roxo. Ela sempre me perguntava como tinha sido a minha semana, então eu contava tudo, sobre o trabalho no mercado, sobre as minhas sobrinhas, sobre como eu estava economizando para comprar uma roupa nova. Nos primeiros meses, ela era só mais uma pessoa gentil no centro, mas depois a gente começou a conversar mais. Ela me contou que ela também tinha dificuldades, que a vida dela não era fácil, que ela entendia como era se sentir diferente dos outros. Isso me fez confiar nela porque ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito, como se a gente fosse iguais. Num dia normal desses, eu estava na estação de ônibus voltando de uma consulta médica, quando eu vi a Lisa chegando com o namorado dela e 2 amigos. A Lisa me abraçou e disse que era o destino a gente ter se encontrado ali. Então ela me apresentou o seu namorado e as 2 pessoas que estavam com ela. Um deles era o David. Ele parecia tão seguro de si e ainda tinha aquele tipo de sorriso que fazia você querer confiar nele, sabe? Quando a Lisa me apresentou, ele apertou a minha mão e disse que tinha ouvido falar de mim, que a Lisa sempre comentava sobre uma amiga legal do centro comunitário. E isso me fez sentir tão importante. Também tinha uma menina mais nova com eles, com cabelo castanho e olhos claros. O David disse que ela era a Sandra e que ela também estava indo para o mesmo lugar que eles. Eu sempre quis ter mais amigos. Quando eu via as meninas da escola postando fotos de festas e encontros nas redes sociais, eu ficava com aquela vontade, sabe, de ser convidada para alguma coisa assim. Então eu fiquei bem empolgada em conhecer pessoas novas. A Sandra ficou meio quieta naquele primeiro encontro. Ela parecia mais velha, mais séria, como se estivesse carregando alguma preocupação. O David explicou que ela era a namorada dele, que eles moravam juntos. Eu fiquei meio assim, pra ser sincera. Ela tinha só 17 anos, já tinha um namorado, um lugar pra morar, pessoas ao redor dela que a amavam. E eu tinha 30 anos e ainda morava com a minha mãe e meu padrasto. Depois daquele dia na estação de ônibus, eu comecei a ver o David com mais frequência. Às vezes ele aparecia lá no centro comunitário para dar um oi ou para dar uma carona para Lisa. E ele sempre era gentil comigo. Sempre perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Teve uma vez que ele me ofereceu carona até em casa e eu aceitei. No carro, ele disse que eu parecia uma pessoa legal, que era raro encontrar alguém tão genuína como eu.
Fiquei até envergonhada. Confesso que eu comecei a desenvolver sentimentos pelo David. Eu sabia que ele estava com a Sandra, mas ele era tão atencioso comigo que eu não conseguia evitar imaginar como seria se a gente pudesse ser mais do que amigos. Eu até cheguei a contar isso para Lisa. Ela era minha amiga, minha confidente, e eu precisava contar para alguém sobre aqueles sentimentos que estavam crescendo dentro de mim. A Lisa disse que o David era uma pessoa muito gentil, que eu devia dar um tempo para ele resolver as coisas com a Sandra antes de qualquer coisa acontecer entre a gente. Ai, mas eu já tinha me apaixonado. Eu imaginava como seria namorar o David, ter alguém que me amasse, ter uma vida normal como as outras pessoas tinham. Eu não sei bem como eu e a Sandra começamos a falar diretamente. Acho que o David deve ter dado meu número para ela, ou talvez a Lisa tenha dado, mas a gente começou a se falar mais. No começo, ela era super simpática comigo. Ela me ligava e a gente conversava sobre tudo. Sobre música, programas de TV, sobre como era difícil fazer amigos de verdade. A gente passava horas no telefone, às vezes até tarde da noite. A minha mãe vivia reclamando que eu ficava muito tempo no telefone, mas eu dizia que estava falando com uma amiga e ela ficava feliz por eu ter feito uma amizade nova. Mas uns dias depois, ela começou a ficar diferente comigo. Ela falava num tom estranho, meio forçado. Ela me perguntava sobre o David, sobre o que a gente conversava, sobre o que eu sentia por ele. Eu tentava desviar do assunto, mas ela insistia. Ela dizia que éramos amigas, que amigas não escondiam coisas uma para outra e que eu podia confiar nela. Uns dias depois, num domingo, ela me ligou e me convidou para passar o dia seguinte no apartamento de uma amiga dela, a Carol. Disse que seria um dia entre amigas, de muita conversa, filmes, comidinhas, diversão, e à noite ia ter a noite do pijama. Eu fiquei muito animada, porque eu nunca tinha sido convidada para algo assim. Contei para minha mãe e para o meu padrasto, mas inicialmente eles não gostaram da ideia. Eu acabei insistindo. Eu já estava cansada de ser tratada como criança. Eu tinha 30 anos e eu queria fazer minhas próprias escolhas, conhecer pessoas novas, ter experiências normais como todo mundo tinha. Mas no final a minha mãe acabou deixando. Ela até disse que tinha ficado feliz por eu ter feito novas amizades. Então no dia seguinte eu acordei cedo, me arrumei e tomei café da manhã com a minha mãe na cozinha. Ela tinha feito ovos mexidos do jeito que eu gostava, bem cozidos e sem sal. Ela me deu $20 para comprar alguma coisa para comer no caminho e me fez prometer que eu ia ligar se precisasse de alguma coisa. Antes de sair de casa, eu deixei um bilhete para ela na porta da geladeira. Prendi com um imã de coração que eu tinha dado de presente para ela no Dia das Mães. Eu escrevi no bilhete: "Mãe, espero que você tenha um bom dia no trabalho e eu também te amo." O meu padrasto me deixou no ponto de ônibus às 9h15 da manhã. O céu estava meio cinza, parecia que ia nevar, mas eu nem me importei, porque eu estava muito animada para ver minhas amigas. O ônibus estava meio vazio naquela manhã. Tinha só um homem lendo o jornal sentado perto do motorista e uma senhora com 2 sacolas de compra no banco lá do fundo. Eu sentei perto da janela e fiquei olhando as casas passarem, pensando que seria um dia bem legal. Eu tinha comprado até um batom novo no dia anterior, cor de rosa claro, e tinha passado antes de sair de casa. Queria causar uma boa impressão. Eu também ficava pensando em como era bom ter um grupo de amigos de verdade, sabe? Eram pessoas que me aceitavam do jeito que eu era. Pessoas que não riam de mim ou me tratavam como se eu fosse menor. Eu estava muito feliz por ter conhecido eles. Quando o ônibus parou na estação, eu desci e caminhei até o prédio. O apartamento ficava num prédio de tijolos vermelhos. A tinta das janelas estavam descascando e tinha um lixo acumulado perto da entrada.
Mas eu nem liguei pra isso, porque às vezes eles não tivessem muito dinheiro, não significava nada pra mim. Subi os degraus de concreto até o segundo andar e bati na porta do apartamento 3. Ouvi vozes lá dentro, risadas e depois passos se aproximando da porta. Quando a porta abriu, era a Lisa. Mas o sorriso dela estava diferente do sorriso que ela tinha no centro comunitário. Era mais frio, como se ela estivesse olhando através de mim e não para mim. Ela falou para eu entrar rápido e fechou a porta atrás de mim assim com força. Eu pensei que seria só as meninas, mas tinha mais gente lá dentro do apartamento do que eu imaginava. O David estava sentado num sofá rasgado perto da janela e o Thomas, namorado da Lisa, estava na cozinha mexendo em alguma coisa junto com o tal de Roberto. A Sandra também estava lá. Eu fui correndo abraçá-la, mas o sorriso dela também estava diferente. Era um sorriso que me fez sentir um frio na barriga. Também tinha uma outra mulher mais velha, a Carol, que estava fumando perto da pia, soprando a fumaça na direção da janela. Assim que eu entrei completamente no apartamento, a Sandra veio até mim e pegou a bolsa da minha mão sem me pedir. Eu disse que eu precisava da bolsa, que tinha meu dinheiro do ônibus e meu telefone lá dentro. Mas ela só riu e virou tudo no chão. Minhas coisas ficaram espalhadas pelo carpê. Abaixei para pegar as minhas coisas, mas o Thomas veio rápido do outro lado da sala e segurou meu braço. Os dedos dele apertaram forte os meus braços, deixando marcas na minha pele que depois ficaram roxas. Ele me empurrou para o sofá e eu caí sentada com força. Senti as molas quebradas espetarem minhas costas. Foi nesse momento que eu percebi que alguma coisa estava muito errada. Então a Sandra pegou meu telefone e começou a rir olhando minhas mensagens, lendo em voz alta e dizendo que eu era patética. Ela ficou imitando a minha voz, lendo uma das mensagens que eu tinha enviado para Lisa. Estou tão apaixonado pelo David. Ela falava que tinha passado os dias conversando com os outros sobre mim, sobre como eu estava tentando roubar o namorado dela, sobre como eu precisava aprender uma lição. Eu não sabia que a Lisa tinha contado para ela cada coisa que eu tinha dito em confiança, cada sentimento que eu tinha compartilhado. Eu perguntei se eu podia ir embora, falei que eu tinha uma consulta médica no dia seguinte e que minha mãe ia ficar preocupada se eu não ligasse. A minha voz saiu até trêmula e eu odiava isso. Eu odiava parecer fraca, mas eu estava com muito medo. A Carol respondeu que eu não ia a lugar nenhum, que eles tinham planos para mim. Na hora, eu não entendi o que ela quis dizer e perguntei que tipo de planos. Ela não falou nada, ela só sorriu. Eu comecei a chorar, pedi desculpas, mesmo sem saber direito pelo quê. A minha mãe sempre dizia que pedir desculpas resolvia as coisas, que se você se desculpasse de verdade, as pessoas te perdoavam, mas não resolveu nada. A Sandra se abaixou na minha frente, segurou meu queixo com força, fazendo minha cabeça virar para olhar nos olhos dela. Ela disse que eu devia ter ficado em casa, que eu devia ter sido mais esperta e que agora era tarde demais. No primeiro dia, eles me fizeram ficar em pé no meio da sala, enquanto cada um deles dizia coisas horríveis sobre mim. A Sandra era a pior. Ela dizia que eu era feia, burra, que ninguém nunca ia me amar, que eu deveria ter vergonha de existir. Ela dizia que a minha própria família provavelmente estava aliviada por eu ter saído de casa, que eles deveriam estar felizes por ter um dia de paz longe de mim. Eu tentei não ouvir.
Tentei pensar nas minhas sobrinhas brincando no quintal da minha casa, na voz da minha mãe me chamando para jantar, mas aquelas palavras eram tão duras e entraram na minha cabeça de qualquer jeito. A Lisa, que eu achava que era minha amiga, ela estava sentada no braço do sofá, fumando um cigarro e não disse nada. Ela só ficou olhando como se estivesse assistindo uma televisão, como se eu não fosse real. Então eles tiraram as minhas roupas. A Sandra puxou minha blusa pela cabeça e quando eu tentei resistir, ela deu um tapa no meu rosto que fez até meu ouvido zunir. Eu fiquei ali tremendo, tentando cobrir o corpo com os braços, implorando para me darem pelo menos um cobertor. Eu estava morrendo de vergonha. Eu passei a primeira noite encolhida num canto, entre o sofá e a parede, usando um jornal velho para tentar me cobrir. O apartamento esfriou muito durante a madrugada e eu tremia tanto que meus dentes batiam. Eu conseguia ouvir eles conversando na cozinha, bebendo, rindo, como se eu não estivesse ali a poucos metros de distância. A Carol disse algo sobre me fazer pagar. E eu não entendi pagar o quê? O que eu tinha feito de tão horrível para merecer tudo aquilo? No segundo dia, a Sandra disse que eles iam fazer uma votação. Uma votação para decidir o que fazer comigo. Ela explicou as regras como se fosse um jogo, como se fosse algo normal. Cada pessoa ia dizer o que achava que devia fazer e depois iam votar. Eu não entendi direito o que aquilo significava, até começar a ouvir as palavras saindo da boca deles. O David disse que eu sabia demais, que eu sabia onde eles moravam, que eu podia contar para a polícia sobre as coisas que eles faziam no apartamento. Eu disse que eu não ia contar nada, que eu só queria ir para casa, que eu prometia nunca mais voltar ali ou falar com nenhum deles. Mas a Sandra disse que eu não era confiável, que pessoas como eu sempre contavam tudo para todo mundo porque não sabiam guardar segredo. A Carol concordou. Ela disse que era arriscada me deixar ir embora. A Lisa concordou também. Ela, que tinha sido tão gentil comigo no centro comunitário, que tinha segurado minha mão quando eu estava nervosa, esperando ser chamada para a sessão, levantou a mão quando a Sandra perguntou quem votava a favor de resolver o problema. Eles continuaram me mantendo naquele apartamento. Eu pensava em gritar, em pedir ajuda, mas toda vez que eu fazia um mínimo movimento em direção à porta, o Thomas me empurrava de volta. Uma vez ele me empurrou com tanta força que eu bati a cabeça na quina da mesa e senti algo vermelho escorrer pelo meu cabelo. Durante esses 3 dias, eu fui espancada por vários tipos de objetos. Eu fui forçada a ingerir substâncias e humilhada de maneiras indescritíveis. O meu cabelo foi cortado, o meu rosto foi pintado de esmalte de unha e eu fui forçada a ingerir coisas que ninguém deveria ser obrigada a comer ou beber. Eu ficava me perguntando, como era possível existir pessoas tão ruins no mundo? Ainda mais com pessoas como eu. Eu não havia feito nada de mal para eles. Será que ninguém ali sentia um pouco de remorso, de culpa? Muitas dúvidas se passaram na minha cabeça naquele momento. No último dia, eu já não era mais uma pessoa. Eu era um amontoado de carne e medo. O meu corpo todo doía de uma forma constante. A minha boca só tinha gosto de sangue, mesmo eu cuspindo várias vezes. E eu tinha certeza que tinha coisas dentro de mim que estavam quebradas. Sabe, eu olhava para Lisa e para Sandra
e tentava encontrar nelas o brilho de humanidade que me fez chamá-las de amiga um dia. Mas não havia nada, e isso é muito triste. A Sandra veio até mim e disse para eu escrever uma carta. Ela me deu um pedaço de papel, uma caneta azul e pediu para eu escrever que eu estava bem. A minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar a caneta. As letras saíram todas tortas e irregulares, não pareciam minha caligrafia normal. Eu escrevi o que ela mandou porque eu tinha medo do que ia acontecer se eu não escrevesse. Mas no final, quando ela não estava olhando tão de perto, eu acrescentei uma última linha. Eu amo vocês. Foi a última coisa que eu consegui escrever, praticamente o último suspiro de quem eu realmente era. A Carol saiu do apartamento e voltou alguns minutos depois com um rolo de luzes de Natal. Eram luzes antigas, daquelas com fio grossos e plástico verde escuro. Eu achei estranho porque não era época de Natal, era fevereiro. Mas então ela começou a desenrolar as luzes. Ouvi elas discutindo sobre as luzes de Natal como se estivesse decorando uma árvore. Estavam planejando um nó, como quem decide o laço de um presente. O Thomas foi até a cozinha e abriu a gaveta perto da pia. Ele pegou uma faca de carne, dessas com um cabo de madeira escura que a gente usa para cortar bife. Eu vi o metal brilhar. E foi aí que eu comecei a entender o que poderia estar acontecendo. Então os meus músculos ficaram tensos. Meu coração começou a bater tão rápido que eu conseguia sentir a pulsação no meu pescoço. Tentei me levantar, mas minhas pernas não funcionavam direito. As articulações do meu joelho, elas estavam muito inchadas e doíam muito quando eu tentava colocar peso nelas. Quando eu realmente consegui ficar de pé, o David veio por trás e me empurrou de volta para o chão, com um desprezo que doía mais que qualquer golpe. Eu era o presente de ódio deles. Estava sendo embrulhada no mesmo tipo de luzes que dias antes brilhavam com a promessa de alegria. Então, eu senti uma dor totalmente diferente das que senti nos últimos dias. Era uma dor muito maior. Era como se alguém estivesse enfiando algo dentro do meu peito e girando. E eles estavam fazendo isso, abrindo espaço onde não devia ter espaço. O ar do meu corpo saiu todo de uma vez e não voltou. Eu tentei puxar de novo, meu peito se mexia, mas nada acontecia, nenhum ar entrava. Os meus lábios formigavam e eu sentia um frio estranho começando nos meus dedos dos pés e subindo pelas minhas pernas. A dor se espalhou do centro do meu peito para os lados, para as minhas costas, descendo pelos meus braços. Senti algo quente escorrer por todo o meu corpo, molhando a minha pele, descendo pela minha barriga. E então, o que sobrou de mim, eles colocaram dentro de um latão de lixo, no meio da neve, ao frio, sob o céu cinza daquela noite. Eu morri nos braços da traição, mas acordei em um lugar onde ninguém mais podia me ferir. Eu sou a Emily, e isso é o que eu não pude contar.
Esta narrativa foi inspirada no caso de Jennifer Lee Dougherty, de 30 anos, que foi assassinada em fevereiro de 2010 em Greensburg, Pensilvânia. Jennifer tinha deficiência intelectual e vivia de forma semi-independente com sua família em Mount Pleasant. Em 8 de fevereiro de 2010, ela foi atraída para um apartamento por Angela Marinucci. Durante 3 dias, Jennifer foi mantida em cativeiro, torturada e espancada por 6 pessoas: Rick Smyers, Angela Marinucci, Melvin Knight, Amber Meidinger, Peggy Miller e Robert Masters. O grupo roubou seus pertences, incluindo $8 e um vale-presente. Em 11 de fevereiro de 2010, Jennifer foi estrangulada com luzes de Natal e esfaqueada até a morte. Seu corpo foi colocado dentro de uma lata de lixo e abandonado. Todos os 6 foram condenados. Melvin recebeu pena de morte. Rick também recebeu pena de morte, posteriormente comutada para prisão perpétua. Angela foi condenada à prisão perpétua. Os demais receberam sentenças variando entre 20 e 80 anos de prisão. O caso levou à criação da Lei de Jennifer, que tornou crime no estado da Pensilvânia deixar de reportar atos violentos testemunhados. A família de Jennifer a descreveu como uma pessoa amorosa, confiante e que sempre via o melhor nas pessoas. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.